E se Roma nunca tivesse existido? E se o coração do império mais poderoso da história tivesse sido arrancado antes mesmo de começar a bater? Imagine um mundo onde os deuses não falam latim, onde o Coliseu jamais foi erguido e onde as águias douradas do império nunca voaram. Um mundo onde o nome de César seria apenas uma lembrança esquecida nas areias do tempo. Parece impossível, mas houve um tempo em que essa linha tênue entre o nascimento e a extinção de Roma dependia apenas de um fio de espada etrusca. Porque antes de Roma dominar o mundo, ela quase foi apagada dele. E se naquele instante os etruscos tivessem vencido? Século VI a.C. Roma ainda não era império, nem sequer república. Era apenas uma cidade orgulhosa, jovem e cercada por um inimigo mais antigo e sofisticado: os etruscos. Os etruscos dominavam o norte da Península Itálica. Seus reis eram engenheiros, místicos e guerreiros que acreditavam que o poder vinha dos céus. Eles dominavam o ferro, erguiam cidades com aquedutos e possuíam rituais que uniam religião e política de forma quase sobrenatural. Roma, por outro lado, era uma chama prestes a acender, selvagem, ambiciosa, mas ainda pequena demais para o mundo que sonhava conquistar. Tudo mudou quando Tarquínio, o soberbo, último rei etrusco de Roma, foi expulso pelos romanos. Ferido em seu orgulho, ele buscou vingança. E junto ao rei etrusco, Lars Porsena, reuniu exércitos para destruir Roma de uma vez por todas. Na história real, Roma resistiu. A lenda diz que o herói Horácio Cocles defendeu sozinho a ponte que levava à cidade, queimando-a atrás de si e impedindo a invasão. Esse momento marcou o nascimento do espírito romano, a coragem que um dia ergueria impérios. Mas, e se Cocles tivesse falhado? E se naquele dia as lanças etruscas tivessem atravessado os portões de Roma? E se os deuses tivessem escolhido outro povo para moldar o destino da humanidade? Naquele instante, a história poderia ter dobrado sobre si mesma. Roma teria se tornado apenas um eco nas margens do Tibre. Os etruscos, com seus deuses sombrios e seu poder religioso, teriam moldado uma península marcada por símbolos místicos, não por legiões. As estradas, a língua, o direito, a guerra, tudo o que conhecemos como romano teria outra face. Talvez o mundo falasse hoje etrusco, não latim. Talvez as cruzadas tivessem outro estandarte. Talvez até o cristianismo nunca tivesse nascido. Mas, e se essa vitória tivesse um preço? E se ao triunfar, os etruscos abrissem caminho não para a glória, mas para a ruína? Naquele campo coberto de névoa, os portões de Roma ardiam. O vento carregava o cheiro de ferro e cinzas. E entre os gritos de guerra, um presságio ecoava nas entranhas da terra. Os deuses mudaram de lado. Roma cairia, e o destino do mundo junto com ela. Se você também deseja explorar os segredos do "e se", inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível e onde até os deuses podem perder uma guerra. Roma está em cinzas. As águias foram silenciadas e nas colinas fumegantes do Lácio um novo símbolo surge: a serpente etrusca, enrolada sobre o mapa da península. O impossível aconteceu. Os deuses que um dia protegeram Roma agora se calam, observando em silêncio a ascensão de um novo poder. Mas o que nasce sobre ruínas carrega dentro de si o eco da destruição. Após a queda de Roma, Lars Porsena não retornou simplesmente como um conquistador. Ele transformou a antiga cidade em um espelho da grandeza etrusca. Templos erguidos em honra a Tínia, Uni e Menva, os deuses do trovão, da fertilidade e da sabedoria, cobriam as colinas. O idioma latino foi proibido, as leis reescritas, os símbolos romanos apagados, um a um. Os sobreviventes foram escravizados ou assimilados.
As famílias romanas de outrora tornaram-se servos sob o domínio dos reis sacerdotes etruscos. Mas a vitória teve um preço invisível. Ao eliminar Roma, os etruscos também destruíram o único povo que poderia equilibrar o poder. Agora, nada os continha. As cidades-estado etruscas, Tarquínia, Veios, Clúcio, Vulci, se uniram em um império teocrático, um governo de reis que se diziam intérpretes dos deuses, guiando os destinos humanos através de sinais no céu, nos relâmpagos, nas vísceras dos animais sacrificados. Era o nascimento do Império Etrusco, o primeiro verdadeiro império da península. Mas no centro dessa ascensão, uma sombra começava a crescer. Com Roma destruída, a Península Itálica tornou-se um terreno fértil para a dominação. Os etruscos expandiram-se sobre o Lácio, absorveram tribos sabinas e latinas e transformaram a religião em arma política. Suas cidades prosperavam em riqueza e arte, mas eram guiadas por medo e superstição. Cada eclipse era visto como aviso divino, cada tempestade como sentença. O povo vivia em constante reverência e terror aos sacerdotes, que afirmavam ouvir a voz dos deuses. E os deuses etruscos não eram misericordiosos. Mas sem Roma, quem contaria as histórias da razão, da república, da lei? Quem daria ao mundo o conceito de cidadania, de senado, de liberdade? O Império Etrusco florescia, sim, mas era um florescimento enraizado em sombras. As praças estavam cheias de ouro, mas as almas de silêncio. E enquanto o poder crescia, algo mais silencioso se movia no subterrâneo das cidades conquistadas: a memória romana. Entre os sobreviventes da queda de Roma, uma nova crença nascia. Eles falavam de uma antiga profecia, que Roma, mesmo em ruínas, jamais morreria de verdade. Em segredo, os descendentes de guerreiros romanos começaram a cultuar os antigos deuses, escondendo símbolos sob o chão das casas, nas sombras dos templos etruscos. Os deuses esperam em silêncio, e o fogo voltará. Enquanto os reis sacerdotes erguiam altares ao céu, no subsolo, nas catacumbas do Império Nascente, algo despertava. O espírito de Roma estava apenas adormecido. Sobre o esplendor dourado das cidades etruscas, o império parecia eterno, mas em cada esquina, em cada olhar de servo, havia o mesmo sussurro. A queda de Roma não foi o fim, mas apenas o começo. E à medida que o império crescia em poder, crescia também o medo. Os sinais do céu começaram a mudar, os sacerdotes inquietos, e em meio aos relâmpagos, uma pergunta se tornava inevitável. Será que os deuses estavam voltando atrás em sua escolha? Porque na terceira parte, o que parecia impossível começará a acontecer. As sombras romanas despertarão, e o Império Etrusco descobrirá que o verdadeiro inimigo não é o ferro, mas a ideia que sobrevive ao fogo. Mas ninguém podia imaginar o que viria a seguir. As cidades etruscas dormem em ouro, mas sob suas ruas, algo respira. Nas sombras, o som abafado de vozes proibidas ecoa, preces sussurradas em um idioma que o Império tentou apagar, o latim. Roma morreu, mas a ideia de Roma, a crença em liberdade, honra e destino, ainda arde em silêncio, como brasas sob cinzas, esperando o vento certo. E esse vento está prestes a soprar. Um século após a queda de Roma, o Império Etrusco vive seu auge. As fronteiras se expandem até o norte dos Alpes. Os mercados transbordam de marfim, ferro e vinho. E nas praças, estátuas douradas dos reis sacerdotes brilham sob o sol. Homens que dizem ter nascido tocados pelos deuses. Mas por trás da perfeição, há rachaduras. Os templos consomem cada vez mais recursos. Os oráculos divergem em profecias. E o povo começa a sussurrar que Tínia, o deus do trovão, está em silêncio.
Os escravos latinos, descendentes dos antigos romanos, se tornaram maioria nas cidades conquistadas. São eles que constroem os palácios, que servem nas guerras, que limpam os templos e que lembram. Lembram de uma cidade feita de coragem, não de ouro. De uma fé que não pedia sacrifícios, mas propósito. E nas profundezas das minas e dos becos, esses ecos começam a se unir. A chama romana reacende em segredo. Homens e mulheres gravam no chão o símbolo do lobo e dos gêmeos, Rômulo e Remo, como sinal de resistência. Os sacerdotes etruscos percebem desaparecimentos. Símbolos antigos começam a surgir nas paredes dos templos. As autoridades chamam de peste espiritual. Mas não é peste. É revolta. Uma revolta de memória, de identidade, de destino. O medo se espalha entre os sacerdotes. Eles consultam os oráculos e o presságio é sempre o mesmo. Das cinzas, o lobo voltará. Mas ninguém ousa dizer em voz alta. Os etruscos começam a caçar suspeitos. Massacres secretos, execuções públicas, purificações em nome dos deuses. O império, antes orgulhoso, agora governa pelo terror. Mas quanto mais eles tentam apagar a lembrança de Roma, mais forte ela se torna. Em 412 a.C., uma jovem escrava latina chamada Lívia Ferentina é capturada por portar um medalhão com o símbolo da loba. Diante do rei sacerdote de Clúsio, ela é interrogada por dias, mas ao final, quando lhe oferecem a vida em troca da fé, ela apenas responde: Roma não morre, nem mesmo nos deuses de vocês. Sua execução pública deveria servir de exemplo. Mas o que aconteceu foi o contrário. O povo, até mesmo alguns etruscos, se ajoelhou em silêncio enquanto ela era queimada. E pela primeira vez, o medo mudou de lado. O fogo da forca se tornou um farol, e o nome de Lívia começou a ser sussurrado como o de uma mártir. Símbolos de Roma começaram a surgir abertamente, e os escravos começaram a desaparecer à noite. Não fugindo, mas marchando. Numa noite sem lua, uma coluna de tochas surge nas colinas. Homens e mulheres com trapos e lanças improvisados, liderados por descendentes de guerreiros romanos, descem sobre uma cidade etrusca adormecida. Eles não gritam, eles não cantam, eles apenas murmuram, em uníssono: pelos deuses de Roma. O primeiro golpe cai. E com ele, o silêncio do império é quebrado para sempre. Mas o que nasce em chamas pode se perder nelas. Na próxima parte, veremos como o Império Etrusco reage com uma brutalidade divina e como a Guerra Santa que se segue dividirá o mundo entre fé e liberdade. Porque quando o poder é ameaçado, até os deuses escolhem um lado. O silêncio acabou. O império treme. Nas colinas onde antes ecoavam cânticos aos deuses etruscos, agora se ouvem gritos de guerra em uma língua proibida: latim. O fogo que os reis sacerdotes acenderam para purificar o mundo agora consome as próprias cidades que juraram proteger. E o céu, o mesmo céu que um dia guiou os etruscos, escurece de fumaça e presságios. Porque, quando o poder é ameaçado, até os deuses escolhem um lado. Após a revolta liderada pelos descendentes de Roma, as províncias começam a se fragmentar. Veios e Tarquínia se isolam. Clúsio clama por intervenção divina, e o grande rei sacerdote Veltur Arntnas, autoproclamado voz dos deuses, convoca uma guerra sagrada. Ele promete ao povo que Tinha, o deus do trovão, descerá dos céus para destruir os rebeldes. Altares são erguidos, milhares de escravos são sacrificados em nome da purificação da península.
Mas o trovão não vem. O silêncio dos céus começa a se tornar ensurdecedor, e o povo começa a temer que, talvez, os deuses tenham virado o rosto. Enquanto isso, nas montanhas do Lácio, os rebeldes constroem seu símbolo, uma nova cidade fortificada, erguida às pressas com pedras de juramentos. Chamam-na Nova Roma. O que nasceu como lenda começa a tomar forma, e o império, em desespero, responde com sangue. As forças etruscas marcham com carros de guerra, sacerdotes à frente, tocando chifres cerimoniais banhados em ouro. Atrás deles, exércitos inteiros, disciplinados, armados e fanáticos. Não lutam apenas contra homens, lutam contra uma ideia. Os generais não falam de vitórias, mas de extermínio espiritual. Eles queimam livros, destroem templos rebeldes e profanam túmulos de antigos romanos, tentando apagar qualquer vestígio do passado. Mas quanto mais destroem, mais símbolos surgem. Os camponeses gravam o nome Roma nas pedras antes de morrer. As crianças repetem preces antigas que seus pais sussurraram em segredo. O império se afoga em sua própria crueldade. E a fé dos reis sacerdotes começa a rachar. Um eclipse total cobre o céu. Os oráculos dizem que Tínia chora, mas ninguém sabe se é lamento ou aviso. Durante a Batalha de Volsínia, o exército etrusco massacra uma vila rebelde. Milhares são mortos. O rio corre vermelho por 3 dias. Mas entre os destroços, os sacerdotes encontram algo que muda tudo. Um estandarte. Simples, queimado, quase destruído. Mas nele há um símbolo que jamais deveriam ter visto novamente. A águia romana. Os conselheiros se calam, os guerreiros tremem. Porque o estandarte era mais do que um símbolo, era uma profecia. Reza a antiga tradição etrusca que aquele que vê a águia entre as cinzas está diante da queda dos deuses. Veltur Arntnas ordena que o símbolo seja queimado, mas o fogo não o consome. O pano resiste, e pela primeira vez o rei sacerdote duvida. Na noite seguinte, raios cortam o céu de Clúsio. O grande templo de Tínia é atingido e desaba sobre o altar. Milhares interpretam como castigo divino, outros como libertação. Os deuses etruscos sangram. Enquanto isso, nas montanhas, os rebeldes olham para o mesmo relâmpago e veem sinal de vitória. O destino se inclina novamente, e o mundo, por um instante, parece prender a respiração. Na próxima parte, o Império Etrusco entra em colapso. O fanatismo cede ao medo, os templos se tornam ruínas e o renascimento de Roma começa. Mas o preço será inimaginável, porque nenhum deus, nem etrusco, nem romano, permite que o poder mude sem cobrar sangue. O que vem agora é o fim de um mundo. Os templos queimam. As cidades que antes reluziam sob o ouro dos deuses etruscos, agora são apenas labirintos de cinzas. O império que se dizia eterno começa a se despedaçar, não por espadas, mas por silêncio. Porque não há império que resista quando até seus deuses param de responder. E pela primeira vez em séculos, o povo olha para o céu e não vê nada. Após o colapso do templo de Tínia, os sacerdotes entram em desespero. As cidades etruscas, antes unidas pela fé, começam a se culpar mutuamente. Clúsio acusa Tarquínia de impiedade. Veios acusa Vulque de traição. E as preces tornam-se gritos. Os oráculos dizem que a terra está vomitando os ímpios. Terremotos, tempestades, secas. Sinais por toda parte, mas nenhum traz esperança. Enquanto isso, nas montanhas do Lácio, Nova Roma cresce.
A chama que antes tremia em segredo, agora se torna clarão. Antigos generais, descendentes de famílias romanas, treinam os rebeldes. E a crença renasce. Roma não precisa de deuses. Roma é o destino. Eles marcham não como soldados, mas como mensageiros de algo maior. E cada passo ecoa como o bater de um coração que o mundo achava morto. O Império Etrusco tenta resistir, mas o inimigo que enfrentam agora não é feito de carne, é feito de ideia. E ideias não sangram, não queimam, não morrem. As cidades começam a desertar, os escravos se libertam, até sacerdotes abandonam os altares. No meio do caos, Veltur Arntnas, o último rei sacerdote, decide recorrer ao proibido. Ordena o sacrifício de 1000 crianças para aplacar Tínia. Mas o povo se recusa. Os próprios soldados abaixam as armas. E o rei, pela primeira vez, percebe que está sozinho. Então ele sobe ao altar e pergunta ao céu: se os deuses não me escutam mais, a quem pertence este mundo? O trovão responde, mas não como bênção. Um raio atinge o altar e o parte ao meio, e no clarão, o símbolo da águia romana é visto novamente gravado nas pedras queimadas. O destino havia escolhido. As forças de Nova Roma descem das montanhas. Não marcham como bárbaros, mas como portadores de uma nova ordem. Os estandartes trazem a loba e a águia lado a lado, a lembrança e a promessa. Os etruscos lutam até o fim, mas os seus próprios templos se tornam armadilhas. Cada cidade cai não sob fogo, mas sob abandono. No campo de Volsínia, o último exército etrusco é derrotado. Os sacerdotes são capturados, e o rei sacerdote Veltur é levado diante dos generais de Nova Roma. Ele olha para os vencedores e diz, com a voz fraca: vocês não entenderam. Nós não criamos os deuses, nós éramos seus instrumentos. E antes que o golpe final caia, ele sussurra algo mais. Agora, eles servirão a vocês. O sangue dele cai sobre a terra, e o trovão ecoa uma última vez. O Império Etrusco desaparece. Os templos são saqueados, mas curiosamente, os rebeldes não os destroem completamente. Eles os absorvem. As colunas etruscas passam a sustentar os templos romanos. Os deuses antigos ganham novos nomes, e a linguagem proibida, o latim, renasce misturada com as palavras etruscas. Roma ressurge, mas não como era. Ela traz dentro de si o sangue, os símbolos e as cicatrizes do inimigo. Porque o futuro sempre nasce do passado que tentou enterrar. Mas o renascimento cobra um preço. Na última parte, veremos o mundo forjado a partir dessa vitória. Uma Roma diferente, mística, sombria, onde fé e poder se misturam, e onde talvez o Império nunca tenha se libertado dos deuses que jurou derrotar. Porque alguns fantasmas não desaparecem, apenas mudam de nome. Roma renasceu, mas algo no ar ainda cheira a sangue antigo. As águias voltaram a voar, mas suas asas agora trazem as sombras dos templos etruscos. Porque quando se vence o inimigo, mas se herda seus deuses, talvez não tenha havido vitória alguma. Décadas se passam. Nova Roma se transforma na Roma eterna. Os antigos rebeldes agora são senadores. Os templos renascem, mais grandiosos, mais frios, erguidos sobre as fundações dos santuários etruscos. O povo acredita viver uma nova era. As estradas se expandem, os exércitos marcham, o império cresce. Mas no coração do poder, os ecos do passado ainda sussurram. Os sacerdotes romanos agora vestem túnicas vermelhas,
a mesma cor que usavam os antigos servos de Tínia. Os generais consultam presságios antes das batalhas. Os imperadores sonham com relâmpagos e trovões. Roma venceu, mas venceu demais. Os filósofos questionam: e se Roma, ao destruir os deuses etruscos, apenas os renomeou? Os deuses antigos parecem vivos, só mudaram de máscara. Tínia virou Júpiter. Uni virou Juno. Menvra agora é Minerva. O povo os venera sem perceber que está rezando para os mesmos espíritos que tentaram apagar Roma séculos antes. E quanto mais o império se expande, mais o destino parece repetir o ciclo que destruiu os etruscos. Guerra sem fim, sedes de poder, sacrifícios em nome da glória. Roma se tornou o que mais temia. E talvez o que sempre foi destinado a ser. Um velho senador, descendente dos primeiros rebeldes, visita as ruínas do antigo templo etrusco em Clúsio. Entre as pedras cobertas de musgo, encontra uma inscrição esquecida. Não em latim, mas em etrusco. Aquele que destrói os deuses herda o peso deles. O homem se ajoelha e compreende em silêncio a ironia do destino. Roma não nasceu das cinzas dos etruscos. Ela é as cinzas dos etruscos. Os templos, as leis, a guerra, o poder, tudo o que Roma se tornou é o reflexo distorcido daquilo que tentou destruir. Anos depois, quando o Império Romano finalmente se erguerá sobre o mundo, os trovões ecoarão novamente sobre o céu da península. E nas noites de tempestade, alguns juram ouvir vozes em uma língua antiga, sussurrando em meio ao vento: nunca partimos. Roma triunfou, mas o preço da vitória foi carregar para sempre os deuses que tentou matar. E assim, o império dos homens tornou-se o império dos fantasmas. No fim, não houve vencedores, apenas transformação. Porque a história não apaga o que teme, ela o reescreve. E talvez em algum ponto do tempo, os deuses etruscos ainda observem o mundo por trás dos olhos das estátuas romanas, rindo em silêncio de como o destino sempre se curva ao mesmo ciclo. Se esse "e se" te fez enxergar a história por outro ângulo, imagine quantos outros universos esperam para serem descobertos. Inscreva-se agora no canal e continue viajando por esses mundos paralelos, onde a história se dobra, onde a vitória é maldição e onde até os deuses têm medo do tempo.